performance do motor. A gente vai tentar passar por esse conjunto aí. Torque, potência, cilindrada, eficiência, rendimento, taxa de compressão e rotação. O que acontece? O que é a performance de um motor? Normalmente a gente associa muito a performance à cavalaria, né? Ah, eu vou comprar um carro 1.0. Pô, quantos cavalos tem? Ah, tem 80 cavalos. Nossa, não dá para subir a serra. Ou então a gente fala, não, esse carro aqui é um canhão, ele é um motor 2.0 com 200 cavalos. Pô, você já fica naquela expectativa. A gente associa muito à potência, né, vamos dizer assim. A gente associa a performance de um motor à quantidade de cavalaria. Mas vai muito além disso. A gente pode ter motores com uma porcentagem muito menor de torque com relação à potência. Exemplo disso, como eu já falei até aqui na aula, você pegar um motor Honda, ele é um motor que tem um torque baixíssimo, só que ele consegue uma boa potência em altas rotações. Coisas que, por exemplo, um outro tipo de motor, um motor de uma caminhonete, por exemplo, um motor V6, um motor de uma Amarok, vamos colocar esse exemplo aqui, que você vai ter um motor 2.0, mas você vai ter uma eficiência diferenciada desse cara aí. Então, a gente pode ter curvas de torque diferentes. O que é o torque propriamente dito quando a gente fala? É a distância de uma força aplicada a um braço. Então, vamos lá. A distância. Quando eu aplico uma força aqui, o movimento causado, esse movimento aqui, é o movimento do torque, vamos colocar assim, o momento. O que acontece no caso? A gente não consegue alterar a distância, certo? Então o que a gente precisa alterar no caso de um motor, melhor dizendo? A gente precisa alterar a força. Então o torque vai ser a força que eu tenho no eixo. Então é aquela capacidade, numa aeronave a hélice, é o quanto que a minha hélice vai ter de força disponível. Potência é essa transformação. A cilindrada é a capacidade de cada cilindro ali. O quanto, vamos dizer assim, de litros de ar eu consigo jogar ali dentro. A eficiência e o rendimento vão dar muito parecidas, que é a capacidade de transformar toda essa quantidade de ar e combustível em algo realmente útil. Taxa de compressão é a capacidade, ou seja, o máximo que eu consigo colocar entre a cabeça do meu pistão e a parte ali superior onde estão as válvulas, que é aquela cabeça do cilindro. E a rotação é a quantidade de vezes que esse motor vai girar em 1 minuto, que é a RPM, rotações por minuto. Então, as potências do motor. Por ordem de sequência, vamos dizer assim, de grandeza. A gente tem a potência teórica, que é assim, o engenheiro vai lá, calcula todas as perdas possíveis do motor e a gente vai lá e coloca o motor ideal. Ah, o meu motor foi projetado para ter 300 cavalos no eixo. 300 cavalos, 300 SHP. Só que o que acontece? Ele foi projetado para isso. Só que quando eu vou indicar no instrumento, eu vou ter uma faixa de correção. Então eu tenho um errinho de leitura. A efetiva é a quantidade que eu posso ter disponível dependendo das condições. A útil é aquela força que eu vou conseguir realmente utilizar. E o atrito é a dificuldade, vamos dizer assim, o que é tido em perdas em uma aeronave ou em um motor. Onde que no carro, por exemplo, você tem uma grande quantidade de perdas de potência? No conjunto de câmbio. Um carro manual, ele perde menos nesse quesito do que um automático. O carro automático ele tem uma perda muito grande nessa parte do câmbio. Por quê? São partes móveis. Tudo que é parte móvel tem um peso. Tudo que você tem que fazer uma força a mais para movimentar é uma resistência. Então, as potências do motor. A gente tem a máxima e a nominal. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar com esses dois padrões de potência. A nominal é aquilo que está, vamos colocar assim, caracterizado. É o que vem no manual, é o máximo que eu consigo. E a máxima é a que eu consigo atingir. As potências em voo é a disponível e a necessária. Vamos colocar assim, que fatores que alteram a potência em um motor? Se a gente pegar dois motores iguais e colocar em condições diferentes, a potência vai ser diferenciada. Por quê? A gente está alterando na nossa potência disponível. Exemplo disso. Quando você pega um motor convencional, um motor 4 tempos, sem sobrealimentação, e você vai voar ali a nível do mar,
que acontece? Você tem uma quantidade X de oxigênio disponível para o motor. Quanto mais você sobe, qual que é a característica do ar? Quanto mais sobe, ele fica mais rarefeito. Então o seu motor começa a perder rendimento. Para quem gosta de esportes, assiste principalmente futebol, percebe que assim, quando os atletas que estão acostumados a jogar aqui no Brasil, em que a gente não tem grandes altitudes, vão jogar lá naqueles países onde tem altitude lá em cima, La Paz, esses locais aí. Percebe-se que os jogadores ficam cansados, pesados em campo. Por quê? O ar é mais rarefeito e o corpo deles não está tão acostumado. Então o que acontece? Perde-se o rendimento. O motor é a mesma coisa. Esse foi inclusive um dos motivos pelos quais os motores convencionais tiveram que sofrer adaptações no decorrer do tempo para que se fosse possível um bom rendimento em altitudes maiores.